Durante a pandemia, ficou ainda mais evidente a importância de se ter um sistema universal de saúde. A gente viu também que muitos países com uma economia forte não ofereceram amparo igualitário às suas populações no acesso ao atendimento médico e à vacinação. Ficou claro também que nem todo país tem um SUS, um sistema único de saúde para chamar de seu. Hoje a gente vai conversar sobre os sistemas de saúde pelo mundo, que desafios enfrentam e no que podem servir de exemplo para o aprimoramento da nossa saúde pública. O Sala de Convidados está começando. Com a pandemia nos últimos 2 anos, as coisas ficaram bem complicadas aqui. Dependendo da urgência, você fica um pouco à deriva. Na saída, já veio a conta que eles chamam out of pocket. Aquí tenemos médico personal. Hay una búsqueda de garantizar el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, universal e integral. A gente tem empresas e elas oferecem o serviço baseado no que o governo paga. We can access directly specialists. Conversando comigo sobre sistemas de saúde pelo mundo, Cristiane Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Lígia Giovanella, pesquisadora sênior da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E Adeline Pereira, doutora em Saúde Pública, professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Cristiane, Lígia, Adeline, que prazer ter vocês aqui, grandes especialistas no tema que a gente vai conversar. E a Fiocruz é muito focada nesse olhar para a saúde pública e não é à toa que a gente tem aqui 3 pesquisadoras da Fiocruz, né, Cristiane? Eu começo com você porque eu acho importante para quem está em casa, seja quem tem interesse acadêmico nessa área, mas também para o usuário do SUS, o usuário comum do SUS, entender o que a gente está dizendo quando a gente fala de um sistema universal e qual é a importância, o que isso representa numa democracia, ter um sistema universal de saúde, que é o SUS? Bem, um prazer estar aqui, antes de tudo, Yasmine, com as minhas colegas, para discutir esse tema tão importante. O sistema universal significa que a saúde é reconhecida como um direito de todos. Todas as pessoas podem acessar serviços e ações de saúde conforme a sua necessidade, sem ter que pagar por aquilo no momento do uso, de uma forma abrangente, qualquer que seja o problema de saúde que ela tenha. Também que a saúde é vista numa perspectiva abrangente, de promoção do bem-estar social, né, integrando aí um conjunto de direitos mais amplos de cidadania. Então, o sistema universal é um sistema que ele tem um componente público forte, com vistas a garantir essa dimensão da coletividade, do bem-estar social, do direito, da saúde vista como direito, não como mercadoria, não como algo que a pessoa tem que pagar para poder acessar. Então, eu diria que, em poucas palavras, né, esse que é o fundamento do direito social. Lígia, pensando em comparação entre sistemas de saúde pelo mundo, a gente viu aí na pandemia um grande material para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente observar e dar a importância, né, de se ter um sistema que abranja toda a população. O que a pandemia trouxe para a gente refletir, na sua opinião, de mais contundente? Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Certamente que a pandemia nos trouxe muitos aprendizados, né? Mostrou, no caso do Brasil, a importância do SUS como um sistema universal de acesso sem pagamento no ato da utilização, né? Porque é financiado por recursos fiscais, por impostos, né? Mostrou também que sistemas de saúde muito fundados no mercado, como é o caso do sistema de saúde dos Estados Unidos, né, não são compatíveis com responder a necessidades coletivas da população. O sistema de saúde dos Estados Unidos é um dos sistemas mais caros do mundo, que mais gasta em saúde e é o mais fundado no mercado, né? Nos Estados Unidos,
16% dos gastos são 16% de gastos em saúde como proporção do PIB, que é o gasto mais elevado do mundo. E eles são predominantemente, a metade são privados, né? E nós tivemos aí o maior número de mortes. A gente viu, como falou a Cristiane, a questão da saúde não é só uma questão de assistência à saúde, de assistência médica, né? Também vai incorrer nas condições, vai depender das condições de vida e as desigualdades sociais. Então, essa pandemia mostrou mais uma vez que quem mais sofreu, né, foram as populações mais vulneráveis. Essa é uma questão que eu acho que é um grande aprendizado. Ademais, as respostas, como a Adeline pode muito bem, trabalhou muito com essa temática, né, as respostas dos países, as melhores respostas foram aquelas que tiveram maior coordenação nacional e ações governamentais fundadas na ciência, que não é o caso do Brasil. O governo federal negou as bases da ciência, né? Várias pesquisas mostram o negacionismo no governo federal e como isso incidiu num aumento de número de mortes. Então, a gente tem no Brasil, pelo menos uns 2/3 das 670 mil mortes por Covid no Brasil, né, poderiam ter sido evitadas. Não foi mais grave por conta do SUS, e o SUS mostrou o seu valor e os seus desafios. Então, acho que esses são aprendizados importantes em termos dos sistemas de saúde e das ações para enfrentar pandemias. Isso, com certeza, a pandemia trouxe para a gente, né, Adeline? A grande parte da população, na verdade, a grande parte da população sabe do valor do SUS. Uma parte da população que tinha dúvidas sobre isso sanou essa dúvida com a pandemia sem a mínima dúvida, né? E aí a gente pensar nas características de cada país e fazendo uma comparação, vendo que cada país tem, de certa forma, um modelo próprio, né? Em que medida a gente pode reproduzir modelos de um país no outro? Em que medida as peculiaridades do Brasil fazem com que a gente tenha que olhar para o SUS como um sistema único, sem trocadilho nessa palavra, mas, de fato, é um país único com um sistema único, né? Próprio. Bom dia a todas as pessoas, um prazer enorme estar aqui com você, Yasmine, com Cristiane, com Lígia. Enfim, super importante a gente abordar esse tema, né? Falar sobre sistemas de saúde, sobre sistemas universais de saúde e sobre a capacidade de resposta desses sistemas no âmbito de uma pandemia tão grave, né, ainda com tantas consequências para as populações e para os países de diversas regiões do mundo, né? A gente tem percebido, né, nas análises que a gente tem feito, que de fato, os países eles têm diferentes tipos de respostas e essas respostas estão muito relacionadas com a própria história desses países, com o quadro de desigualdades que está ali presente, com a capacidade desses países mais geral, né, digamos assim, com esses fatores históricos estruturais que no final das contas, interferem e influem nas condições desse sistema de saúde funcionar. Bom, vou dizer assim, então está tudo determinado por isso? Não. É muito importante as variáveis político-institucionais, ou seja, a decisão do governo e a liderança do Ministério da Saúde na coordenação de uma resposta que seja efetiva, que seja direcionada e responsável em defesa da vida das pessoas. E como você estava dizendo, é fato, né? Os países apresentam diferentes modelos de sistemas de saúde. E é muito importante a gente lembrar que esses sistemas de saúde, eles estão muito relacionados com a história e com a trajetória de cada país, né? Então, assim, é muito difícil a gente poder dizer, olha, esse sistema aqui a gente pode reproduzir num outro lugar, né? Os modelos, na verdade, eles são tipos ideais que a gente utiliza na academia para compreender as principais características de uma forma e de outra. Mas, na realidade, né, o resultado concreto que nós temos é o fruto das relações que se dão entre Estado e sociedade em cada realidade específica, né? E é muito bom para a gente que a gente possa celebrar a conquista de ter um sistema único de saúde no Brasil, construído nesse processo de redemocratização do nosso país, com valorização da participação da comunidade na gestão do mesmo e orientado por esses princípios da universalidade, da integralidade, da equidade e da descentralização.
Enfim, acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida, né, Yasmin? Com certeza. Assim, Adelina, eu acho que seria lindo se a gente tivesse uma série, uma longa série mostrando cada sistema do mundo, né? Porque quando a gente viaja, é que a gente vai vendo, olha como é que é bom no Brasil, olha como é que poderia melhorar, olha essa ideia que legal, né? Então, assim, a gente foi fazer uma reportagem justamente pensando nisso, lógico, não cabe nesse curto espaço de tempo, mas a gente foi verificar alguns exemplos, alguns modelos para trazer para vocês. Porque o SUS, com tantos desafios a enfrentar, pode e deve ser considerado uma grande conquista democrática. Para entender, a gente precisa conhecer outros modelos. Ele é o maior sistema universal de saúde do mundo. O SUS é o único que oferece saúde pública para toda a população, entre países com mais de 100 milhões de habitantes. O Sistema Único de Saúde brasileiro é baseado nos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade, o que faz dele uma parte importante na consolidação da democracia brasileira. Poucos países abraçam a ousadia da construção de um sistema de saúde universal, ou seja, onde todos têm acesso. Da integralidade, que vai da prevenção e a atenção básica até o tratamento de alta complexidade, e da equidade, que conta com acesso de acordo com a necessidade de cada usuário em cada região do país. Existem países com modelos de saúde parecidos com o brasileiro. Segundo o colombiano Ramon Vega, coordenador mundial do Movimento de Saúde dos Povos, há um movimento em diversas nações em busca de garantir o direito fundamental à saúde. En el mundo actual hay una búsqueda de garantizar el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, universal e integral. Hay esa búsqueda. Unos la piensan a través de sistemas nacionales de salud parecidos al SUS, sistemas únicos de salud. La experiencia de Inglaterra, de Cuba, de otros países en Asia, de Tailandia, por ejemplo, de Corea del Sur, en nuestras Américas, de Bolívia. O Canadá é um exemplo de um país que tem um sistema de saúde universal, como o Brasil. Só que por lá, cada estado decide se segue ou não as regulamentações editadas pelo governo federal. É o que explica o mestre em saúde pública, Gustavo Grimmer, que é brasileiro e vive há 3 anos no país do hemisfério norte. Tem umas diferenças, principalmente no acesso aos hospitais, né? Então, se eu, por exemplo, que estou em Ontário, vou precisar de um hospital, viajei para British Columbia, que fica lá do lado oeste do estado, lá em Vancouver, por exemplo. Eu vou poder usar o meu cartão, mas talvez as coisas que eu tenho acesso aqui eu não tenho lá, né? Então, se tiver alguma coisa que eles ofereçam lá que eu não tenho acesso aqui em Ontário, eu vou ter que pagar por esse serviço. É bem diferente nesse sentido, né? Outra diferença no sistema de saúde canadense são as unidades hospitalares que são geridas pela iniciativa privada. O governo, ele, através dos impostos, ele financia esse sistema, não tendo hospitais ou clínicas próprias, mas ele paga redes particulares, no caso, para poder oferecer esses serviços, né? A gente tem diferentes empresas gerenciando os hospitais, então são redes, né? E elas oferecem o serviço baseado no que o governo paga. Já no país vizinho, os Estados Unidos, o sistema público de saúde ainda gera bastante debate. Para acessar o atendimento médico hospitalar, por exemplo, os americanos precisam provar que vivem abaixo da linha da pobreza. Caso contrário, o atendimento médico é custeado através de planos de saúde ou com pagamentos de consultas e serviços avulsos pelo usuário. Você está com um filho, seu filho precisa de atendimento médico. Você quer ser atendido. Ponto. Então, dei sequência. Foi atendido, era uma gripe. Na saída, já veio a conta que eles chamam out of pocket, que você tem que pagar mediante o serviço, automaticamente, de $990. Ali, tem que ser pago. El Medicare
es para las personas de mayor edad, para las personas envejecidas, que tienen derecho a acceder a un sistema que les da unas garantías para la atención de las enfermedades generalmente crónicas de alto costo. El Obamacare es un modelo que pretende cubrir a toda la población pobre o de menores ingresos norteamericana. Y como es de menores ingresos, tampoco es rentable económicamente para el modelo de mercado de negocios privados com base em seguros e prestadores privados de serviços. Você que está em casa, teve alguma experiência fora do Brasil? Quer também trazer a sua experiência com o SUS? Participa aqui do programa, você é minha quarta convidada, meu quarto convidado, não deixa de participar, é super importante a gente trocar essas experiências. Lígia, processo histórico diz muito sobre o resultado de um sistema de saúde, né? A gente sabe aí do pós-guerra, a importância do Estado chegar junto nos países europeus e o quanto isso foi importante para a formação, por exemplo, do sistema inglês. E eu queria trazer com você, começar essa nova rodada aqui de conversa nossa, trazendo esse processo histórico, a importância dele e o que caracteriza esses países que primeiro lançaram essa proposta de um sistema público universal. Primeiras experiências de uma proteção social em saúde, como a gente sabe, chama mais ampla, elas iniciaram ainda no século XIX, lá no final do século XIX, 1883, com uma lei dos tempos do Bismarck, como chanceler na Alemanha, que criou um seguro social de doença na Alemanha. Esse seguro social ele era inicialmente dirigido aos trabalhadores da indústria, aos operários, e progressivamente foi expandido para outros grupos de trabalhadores. Esse modelo, que a gente chama de bismarckiano, então, mas que é um modelo de seguro social baseado na contribuição dos trabalhadores e dos empregadores, que no seu modelo clássico é uma participação 50% dos trabalhadores, 50% dos empregadores, descontados uma contribuição social do salário, né, com contribuição paritária, ele influenciou muitos países, né? Ele influenciou, por exemplo, aqui a criação das caixas, depois dos institutos de aposentadorias e pensões no Brasil, como modelo de seguro social, mas ele só cobria a população inserida no mercado de trabalho de forma formal, né? A gente dizia era uma cidadania regulada pela carteira de trabalho. No entanto, e aqui não alcançou cobrir nem 50% da população, por isso que a gente teve esse processo civilizatório, como dizia o Arouca, né, de transformação para um sistema público universal, o Sistema Único de Saúde, financiado com recursos fiscais. De todo modo, em termos históricos, isso teve uma grande difusão nos países também, na América Latina e outros países europeus, e o outro grande marco da constituição de sistemas universais de saúde foi na Inglaterra, né, no Reino Unido, ainda no final da Segunda Guerra Mundial, e ao final da Segunda Guerra Mundial, com a eleição do Partido Trabalhista na Inglaterra, que foi, então, aprovado um conjunto de leis para melhorar as condições de vida da população da Inglaterra, e, entre elas, a Constituição do Serviço Nacional de Saúde, que fundou, então, esse modelo de sistemas universais de saúde financiados por impostos, com o direito de acesso, com base à cidadania. Então, esses processos são processos históricos muito diferenciados, né, muito singulares em cada um dos países. Hoje, a Alemanha mantém esse modelo do seguro social, mas como eles tiveram momentos de quase pleno emprego, né, tem uma cobertura de pelo menos 90% da população por esse modelo, né?
O Serviço Nacional de Saúde, em inglês, ele tem uma cobertura de fato universal, né? Todo mundo é registrado numa clínica de um médico generalista e acessa, então, aos serviços do Serviço Nacional de Saúde. Então, acho que essas são, assim, 2 modelos característicos e que influenciaram a nossa própria história aqui no Brasil. Então, eles são diferenciados. Quando você mostra essa experiência de pagamento nos Estados Unidos, ele mostra bem essa diferenciação. Na comparação internacional, quando a gente olha para o conjunto de países, vamos dizer assim, ocidentais, né, a gente pode observar que quanto mais fundado no mercado, mais caro e maiores dificuldades de acesso. Você pega, comparando esses 3 países, os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido. A Inglaterra a gente trabalha mais com detalhe. A gente vê os gastos nos Estados Unidos são muito mais elevados, são fundados quase somente, a grande maioria acessa por seguros privados, né? Uma partezinha, os mais pobres têm o Medicaid, as pessoas aposentadas têm o Medicare, mas só cobre com um esquema público 36%, 37% da população. E tem gastos elevadíssimos. Os gastos per capita são $10 mil por ano nos Estados Unidos, metade deles são públicos. Na Alemanha, os gastos de modelo de seguro social têm uma ampla oferta e isso produz também uma medicalização, por vezes excessiva. Os gastos são de uns 5, 6, quase $6 mil per capita ao ano por pessoa e uns 4.500 são pagos, né, são financiados publicamente por meio dessas contribuições sociais. Já no Reino Unido, esses gastos são menores de uns 4 mil e os resultados em saúde, na comparação, eles são resultados que são similares. Os Estados Unidos, inclusive, têm resultados piores em termos de saúde e de acesso, né, porque permanece uma porcentagem da população elevada sem cobertura ainda nos Estados Unidos, mesmo nos tempos atuais, né, e com resultados, então, tem uma clareza nessa comparação internacional que sistemas universais de saúde que são fundados numa atenção primária à saúde efetiva, resolutiva, que depois podemos comentar mais sobre isso, e que tem um financiamento predominantemente público e a prestação também predominantemente pública, eles são mais efetivos, ou seja, têm melhores impactos em saúde e são também mais eficientes, utilizam com a mesma quantidade de recursos, têm maiores resultados. Eles são, em geral, na comparação, menos custosos, né? É importante falar dessa questão do financiamento, né, Lígia? Isso é uma temática que a gente traz muito aqui no Canal Saúde, porque as pessoas precisam entender que existe a questão do financiamento que vai fazer diferença na comparação entre todos os sistemas e a gente com certeza vai voltar aqui a esse tema. Eu vou trazer para a Cristiane. Cristiane, eu vou te fazer dupla abordagem, vamos ver se você consegue trazer para a gente. Primeiro eu quero privilegiar aqui a participação da audiência, a Júlia Valentim, ou Valentin, não sei, acho que é Júlia Valentim. Obrigada pela sua participação. Júlia, ela pergunta o seguinte: existe algum sistema de saúde que seja considerado o melhor do mundo pela maioria dos especialistas? Vou te pedir para responder essa pergunta e deixar também nossas outras 2 convidadas à vontade para comentar depois, e também comentar a formação histórica da América Latina, porque a gente verifica aí na redemocratização um papel importante da reforma sanitária no Brasil e todo um processo nos países vizinhos também que tem tudo a ver com a redemocratização, né? Bem, essas questões são muito importantes. Eu vou começar falando um pouco da América Latina, né? Porque a nossa região é uma das mais desiguais, ou a mais desigual do mundo. A América Latina é marcada por profundas desigualdades, que têm origens históricas nos processos coloniais. Então, é uma região extremamente desigual. Nesse sentido, implantar políticas sociais universais e ter um sistema de saúde universal é ainda mais relevante, constitui um pilar mesmo da proteção social e da redução dessas desigualdades, da busca de sociedades mais igualitárias.
Historicamente, a origem dos sistemas de saúde na América Latina, ela teve uma vertente de saúde pública, de medidas de saúde coletiva voltadas para controle de doenças infecciosas, programas mais delimitados para controlar doenças específicas, e a outra que foi essa inspirada no seguro social, que a Lígia falou, europeu, né? Mas assim, inspirada, porque a realidade social da América Latina sempre foi muito distinta. Nós nunca chegamos a ter uma incorporação plena dos trabalhadores nos países latino-americanos no mercado de trabalho formal. A gente tem, na maior parte dos países, cerca de metade, grosso modo, da força de trabalho está no mercado informal, com trabalhos precários e sem acesso a direitos trabalhistas básicos. Nesse sentido, esse modelo de seguro social, de acesso à saúde por meio de um seguro social para trabalhadores formais, ele não é suficiente, ele não dá conta. Então, essa expansão do sistema de saúde por esse modelo nos países latino-americanos, inclusive no Brasil, ela foi muito limitada. Daí a importância, nos anos 80, durante o processo de redemocratização da sociedade brasileira, da discussão da criação de um sistema público universal de saúde, que culminou aí na Constituição de 1988 com a criação do SUS, né? Porque aquele modelo via trabalho não dava conta de dar acesso a todos. Isso também acontece em outros países da América Latina. Então, o SUS ele foi proposto no bojo desses debates da redemocratização, com a participação de movimentos sociais, o movimento sanitário brasileiro, né, que fazia uma crítica das políticas sociais, do modelo de desenvolvimento, de proteção social e daquele sistema de saúde que era fragmentado, que era ineficiente, era caro e só atendia uma parte da população brasileira. E ele foi inspirado, já que você perguntou também de sistemas de saúde no mundo, ele foi muito inspirado, por exemplo, no sistema de saúde inglês, no Serviço Nacional de Saúde inglês, criado no pós-guerra, como a Lígia comentou, né? Então, esse foi um modelo que inspirou o sistema brasileiro por ser um sistema universal, abrangente, financiado por impostos gerais, com mecanismos de solidariedade importantes, né? Então, mais do que isso, o SUS foi criado no âmbito de uma concepção também abrangente de seguridade social, que abrange a previdência pública e a assistência social, mas com uma lógica de direito e não de caridade. Então, esses seriam os elementos que eu destacaria em relação a essa relevância histórica da criação do nosso SUS. Qual país você destacaria como o melhor sistema de saúde, se é que isso é possível? A pedido aqui da Júlia Valentim, é possível? É muito difícil responder assim um sistema, mas eu diria que os sistemas que têm desenho universal e abrangente são os sistemas que são mais inspiradores para nós. O próprio Sistema Nacional de Saúde inglês, o próprio sistema canadense, embora ele tenha muitas diferenças, né? O Canadá apareceu aí na matéria que ele é um sistema, é uma federação muito descentralizada de forma geral, então podem existir diferenças entre as províncias, mas os princípios nacionais do sistema são também universais e de abrangência, fundados na lógica do direito. Então esses são alguns exemplos, com a ressalva, Yasmine, que é importante, que também nas últimas décadas, mesmo sistemas universais passaram por muitos constrangimentos, né? No âmbito das reformas neoliberais do Estado, eles têm passado por estrangulamento financeiro, por restrições, por agendas de reforma que às vezes prejudicam esses sistemas, por processos de indução da expansão do setor privado. Então, nos vários países, mesmo nos que têm sistemas universais de saúde, como é o caso da Inglaterra, como é o caso do Canadá, como é o caso da Espanha, a Espanha, a Adeline pode falar mais, né? Porque é uma reforma mais tardia, universalista, mas também tem um sistema de desenho universal, eles passaram por muitos constrangimentos devido às reformas neoliberais na economia e que atingiram também as políticas sociais. Isso prejudica os sistemas universais. Para ter direito, a gente tem que ter financiamento público suficiente, de origem fiscal, base em impostos e mecanismos de solidariedade no financiamento. Lígia e Adeline, eu quero ouvir o comentário de vocês sobre a solicitação aqui da nossa telespectadora, mas eu preciso fazer um intervalo antes que a minha diretora fique brava comigo. No próximo bloco, profissionais de saúde no centro do que diferencia o acesso ao cuidado em vários países. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre sistemas de saúde pelo mundo. Comigo para essa conversa,
Cristiane Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Lígia Giovanella, pesquisadora sênior da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e do Centro de Estudos Estratégicos da mesma instituição. Adeline Pereira, doutora em Saúde Pública, professora e pesquisadora da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários aqui para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Adeline e Lígia, quero ouvir vocês a respeito da provocação aqui da nossa telespectadora. E Lígia queria fazer um comentário também sobre a fala enquanto o Cristiane falava. Vamos começar com você, então. Comigo, sim. Não, eu realmente queria comentar sobre, em primeiro lugar, sobre cada vez mais na análise comparativa, nos estudos de comparação internacional, se discute que não é muito adequado fazer rankings dos sistemas de saúde. Por quê? Porque dependendo dos critérios que você vai utilizar, você vai ter diferentes resultados dessa avaliação. É melhor ou pior em relação ao quê? Ao acesso, à equidade, à eficiência, aos custos. Então, essas são questões que vão estar colocadas nesse ranqueamento. É claro que nós temos muitos... Os melhores sistemas, como falou a Cristiane, são, de fato, sistemas de acesso universal, né, com financiamento basicamente público, prestação prioritariamente público, dão melhores resultados em saúde. Mas eu queria comentar em relação ao Sistema Nacional de Saúde espanhol, que eu penso que teve problemas também agora recentemente na própria pandemia, porque tiveram cortes, né, com as políticas aí depois da crise financeira aí em 2008, 2012, tiveram cortes importantes também no Sistema Nacional de Saúde espanhol, mas é um sistema com muito bons resultados. Ele é descentralizado para os estados, com organização regionalizada da oferta dos serviços de saúde, com médicos de cabeceira, como fala o José Manuel Freire, que são servidores públicos estaduais, nos centros de saúde, nos centros de atenção primária à saúde, nos centros de saúde, que é o primeiro acesso muito bem distribuído, então, regionalmente, e que a grande maioria da população acessa e é de cobertura universal. Então, eu sempre penso, o Sistema Nacional de Saúde espanhol são coisas que tem coisas que a gente pode aprender. Aí, Adeline, acho que vai por essa peculiaridade, né? Você já falou um pouquinho disso no primeiro bloco. Como é que você responderia, Júlia? Olha, Lígia trouxe um aspecto muito importante, né? É muito difícil a gente fazer um ranking, Júlia, para definir qual é o melhor sistema de saúde do mundo. Existem alguns intentos nesse sentido. E se você for dar uma olhada, você vai ver que, em geral, países com sistemas de saúde forte, ou seja, com boa base de financiamento e com ampla cobertura de acesso aos serviços de saúde, são aqueles que são considerados melhores. Então, se a gente traz de novo para isso que a gente está discutindo aqui, né, tanto Lígia quanto a Cristiane já deram exemplos de alguns sistemas aqui que fazem a gente recordar e relembrar essa tipologia de sistemas de saúde que a gente vinha conversando no primeiro bloco, né? Se a gente for pensar em sistemas ideais, a gente tem pelo menos 3 tipos de sistemas de saúde no mundo. Né, os sistemas universais de saúde, que são esses que estão inscritos dentro desse marco mais amplo de proteção social, que nós chamamos de Seguridade Social, como o nosso SUS, como outros sistemas no mundo, como o que a gente já citou aqui do Canadá, do Reino Unido, da Espanha. A gente tem os sistemas de seguro social de saúde, que são esses que estão relacionados a esse modelo de proteção social vinculada ao trabalho, ou seja, aqueles que são trabalhadores e, por serem trabalhadores formais, contribuem como parte do seu salário, os seus empregadores também vão ter acesso aos serviços de saúde. No contexto da América Latina, esse modelo tem uma série de problemas, porque nós temos um contexto na América Latina de um grau de informalidade no trabalho muito alto, então ele é um tipo de sistema que não nos atende bem.
Mas no contexto europeu e, sobretudo, de alguns países que atingiram o pleno emprego, como o caso da Alemanha, que Lígia já comentou, ou também o caso da França, são sistemas de saúde que respondem muito bem às necessidades da população e que promovem uma cobertura quase universal. Só não está dentro do sistema aqueles que, de fato, não querem estar dentro do sistema. E que produzem serviços de saúde de bastante qualidade, não só na atenção curativa, mas também na prevenção e na promoção. E a gente tem um terceiro tipo de saúde, que são sistemas privados, né, como exemplo dos Estados Unidos. Esse eu posso te dizer, Júlia, que com certeza não estarão no ranking dos melhores sistemas de saúde do mundo. Os sistemas privados são esses, sim, que as pessoas precisam fazer esse desembolso direto a cada uso, que promovem esses gastos estratosféricos, que muitas vezes desequilibram a vida, né, das pessoas. Então, esses realmente são sistemas que não vão ser considerados bons sistemas de saúde. Então, assim, os sistemas universais de saúde são esses que a gente defende como os sistemas que vão conseguir dar garantias mais amplas para as necessidades de saúde das pessoas, e em contextos muito específicos, os sistemas de seguro social de saúde também podem ter muitos bons resultados. Lembrando que cada sistema de saúde, como a gente já comentou, é resultado de um processo histórico. Então, o papel do Estado define muitas coisas, o modelo de desenvolvimento define muitas coisas, o papel da sociedade, as suas reivindicações e lutas pelos seus direitos sociais fundamentais, e os fatores conjunturais todos, né, que vão e vêm, as crises econômicas, as crises políticas, as pressões dos organismos internacionais nesse contexto de globalização. Então, assim, é muito importante que a gente entenda cada sistema de saúde dentro da realidade concreta do seu país e em cada momento histórico, né, e continue na defesa por sistemas de saúde cada vez mais fortalecidos, com mais participação da sociedade e com financiamento estatal amplo. Essa fala é super importante, né? Eu vou chamar a matéria, é importante a gente ter em mente, né? A gente precisa defender o SUS, como a gente vê os ingleses defendendo o NHS, mesmo com qualquer problema que possa aparecer, né? Não pode relacionar governo com o sistema de saúde, né? É uma política de Estado em todas as esferas. A gente precisa aproveitar a pandemia e o que ela trouxe para a gente de demonstração e levar essa ideia adiante, defender o SUS acima de qualquer coisa. Desafios em comum no acesso ao cuidado. Sistemas de saúde pelo mundo enfrentam dilemas parecidos nas portas de entrada dos serviços de saúde. No oeste da Europa, mais especificamente na Alemanha, o sistema público de saúde é um dos mais antigos do mundo. Por lá, os impostos para a saúde arrecadados pelo governo são custeados metade por empresas empregadoras e a outra metade pelos trabalhadores. O modelo alemão também tem uma grande diferença, como conta a alemã Kerstin Hammel. We can access directly to specialists, for example. So we have no gatekeeping of our primary care physician. So, of course, we have primary care physicians, and we can decide to go first to this physician. But we can also think, oh, I need a specialist, and a specialist is better. And so I can directly access to the specialist without asking my primary healthcare physician. This is also expensive. Yes, this is not only remarkable, but also expensive because many countries like UK, Spain, also Brazil, they organize the system via gatekeeping, that you have to see your primary care physician first. Ana Poniche é brasileira e mora há mais de 5 anos em Portugal. Embora o país tenha um sistema público de saúde universal e seja considerado um dos melhores do mundo, procedimentos básicos, como uma consulta médica, por exemplo, podem demorar bastante. Vamos dizer que eu precise de um cardiologista. Eu tenho que ir no médico de família, fazer esse agendamento, e ele é que vai me encaminhar para um cardiologista. Tá? Em algum hospital, lá eles não têm, nesses centros de saúde. O que acontece bastante aqui, é que esse intervalo entre o teu atendimento no médico de família e o agendamento no cardiologista é um tempo enorme. Segundo a psicanalista, no país existem problemas com relação à quantidade de profissionais para poder atender a população. Há uma falta de médicos aqui. Entra numa fila e, assim, dependendo da urgência, você fica um pouco à deriva, tá? Principalmente na Grande Lisboa, né, onde tem mais gente. Saúde pública universal também existe na Inglaterra.
Quem mora no país e tem que se tratar com um médico de família, por exemplo, reclama que durante esse período pandêmico a situação ficou ainda mais complicada. Com a pandemia nos últimos 2 anos, as coisas ficaram bem complicadas aqui, porque praticamente as recepcionistas das clínicas é que quase que comandam, sabe, um pouco a situação. Então, elas querem saber que sintoma você está tendo. E às vezes você fica assim, peraí, né? Mas isso é uma coisa confidencial entre eu e meu médico. O desafio de gerir um sistema público de saúde universal com eficiência e com portas abertas à população existe em cada país. Só que o maior desafio hoje é encontrar uma quantidade suficiente de profissionais para atender cada paciente. En Brasil, si entiendo bien, el centro de atención primaria atiende a todas las familias del distrito, pero va por familias, no va por personas. La persona no tiene su médico personal. Aquí tenemos médico personal. Adeline, várias coisas interessantes para mim, pelo menos, né, como leiga no estudo desse assunto de forma aprofundada. Assim, a primeira que eu queria trazer com você é esse atendimento direto por especialistas proposto na Alemanha, que a Kerstin falou, e que no Brasil foi um grande debate quando foi implementada a ideia do generalista, né? Assim, isso existia uma polêmica entre os usuários sobre isso. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Ela, inclusive, fala disso, né? Que isso encarece o sistema, né? Isso. A gente entende que é muito importante ter uma coordenação do cuidado, né? Para a gente poder ter um cuidado continuado e integrado. Então, o papel do médico generalista, ele funciona muito nessa perspectiva, de que ele seja esse profissional que possa coordenar o cuidado, né, entre diferentes especialidades, de acordo com as necessidades de saúde da pessoa, do indivíduo, do cidadão. Então, assim, nos sistemas universais de saúde, como foi comentado, no sistema espanhol, né, como acontece no caso brasileiro, em outros sistemas universais, é muito importante essa figura do médico gerencialista, no nosso caso de saúde da família, junto com a equipe de saúde da família, com outros profissionais que vão fazer vão dar uma cara de um cuidado mais integral, né, e diverso para as necessidades de saúde dessa pessoa. Cristiane, a Ana Poniz fala sobre Portugal, e aí eu acho interessante a gente trazer aquela figura da grama do vizinho é melhor que a nossa. A gente vê, principalmente quem não usa o SUS prioritariamente, muita gente que tem plano de saúde falando, eu fico muito tempo esperando, os outros sistemas são muito melhores, na Europa isso não acontece. E a gente vê a Ana Poniz falando que se precisa de um especialista, passa pelo generalista e tem um intervalo longo entre uma consulta e outra, que ela se sente um pouco à deriva. E aí a gente tem um modelo no Brasil também, o SUS tem suas falhas, mas a gente verifica que essa proposta também acontece em outros países e que tem os mesmos desafios, né? Sim, os sistemas universais também têm desafios. Como nós falamos, passa por ter financiamento público adequado, por ter profissionais em quantidade suficiente, estratégias para formação e qualificação dos profissionais de saúde, né, no setor público em quantidade suficiente, por ter também tecnologias à disposição conforme a necessidade, então ter desenvolvimento científico e tecnológico, incorporação, a possibilidade de fazer exames quando necessários, e nesse sentido a Adeline até falou da questão do médico generalista para se ter uma visão global, né? Então isso também é um pilar fundamental do Estado da Fiocruz, não pode deixar de falar, né, da importância da ciência e tecnologia, do desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, para os sistemas universais funcionarem bem. Isso é um outro aspecto importante. E, por fim, em relação ao setor privado, é importante regular o setor privado, né? O Brasil, no caso, o SUS tem 30 e poucos anos, mas o setor privado vinha se fortalecendo no país antes do SUS. Já existia um setor privado crescente antes do Sistema Único de Saúde. E o setor privado existem dimensões, subsetores lucrativos e não lucrativos, e sempre há uma pressão por crescimento desse setor privado. Então, faz parte da estratégia para fortalecer os sistemas públicos, regular o setor privado. Não pode deixar o setor privado crescer muito e nem o Estado subsidiar ou financiar o setor privado, como no Brasil ainda existem muitos incentivos, né,
fiscais, inclusive, ao setor privado. Então, esses todos são elementos importantes para assegurar que um sistema público de saúde funcione. Tanto Portugal, quanto Espanha, quanto outros países que têm sistemas universais também têm suas dificuldades, mas, em geral, são sistemas que já têm resultados melhores do que o nosso, porque são mais antigos e têm financiamento público um pouco mais vigoroso. Mas, claro que pode ter, em algum contexto ou outro, escassez de profissionais em algumas áreas, algumas dificuldades, algumas barreiras administrativas, mas que, em geral, a experiência da maior parte das pessoas que vivem nesses países, ela é positiva com o Sistema Universal de Saúde. Então, no Brasil, nós temos que enfrentar os desafios do SUS para aprimorá-lo, para superar esses problemas. Mas a perspectiva de um sistema universal integral que nós temos, ela é muito virtuosa e relevante para o nosso país. Então, isso que eu diria por hora. Lígia, outra questão que eu acho importante, assim, quem faz uma avaliação do SUS muitas vezes superficial vai considerar que a alta complexidade é que vai ditar se o modelo é bom ou ruim. Muita gente sai do Brasil para fazer um tratamento nos Estados Unidos porque lá é muito avançado e compara um sistema que absolutamente não atende a população com o sistema brasileiro. E aí eu queria que você abordasse para a gente a questão da atenção básica de saúde no modelo brasileiro e no europeu e o quanto que a gente precisa investir nesse olhar da saúde preventiva, né, de olhar com atenção para o cuidado, para o acompanhamento, para o médico de família. Os sistemas públicos universais, eles se caracterizam por o que a gente chama de uma atenção primária à saúde forte, que seria, que se constitui nos serviços, né, de primeiro contato da população, que tem que ter uma boa distribuição dos centros de saúde e um bom acesso e ser também resolutiva, e não ser de uma forma isolada, né, porque muitas vezes fala muito agora da atenção primária, mas não integrada na rede assistencial conforme as necessidades. Então, no Brasil, nós temos um modelo assistencial na atenção primária, que é a Estratégia de Saúde da Família, que é muito virtuoso em termos dos seus impactos positivos na saúde da população e no acesso nas últimas décadas, mas, infelizmente, esse modelo tem sido agora descurado pelo governo atual. Mas, falando na proposição desse modelo, né, então, é de um atendimento por uma equipe multiprofissional, com médico generalista, e a diferença do médico generalista é porque ele tem uma visão, um próprio enfoque clínico que é diferenciado, que olha para a pessoa como um todo em suas necessidades, com uma enfermeira generalista, que cada vez mais as enfermeiras podem e devem assumir funções, mais funções na atenção primária, com os agentes comunitários de saúde que fazem visitas às famílias regularmente, acompanham o desenvolvimento das crianças, acompanham a população, estimulam a participação social, olham para os problemas mais gerais de um bairro, de um distrito, de uma comunidade, e com o apoio de outros profissionais que a gente chamava de núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs, né, que infelizmente também foram abolidos por esse governo atual. Mas a ideia, então, de você ter um enfoque, né, não só no cuidado individual, mas também um enfoque coletivo. Então, olhar para essa população, para essas pessoas, nas suas famílias, nas suas comunidades, vendo quais são os principais problemas de saúde, mas não só de saúde, também nas suas condições de vida, que sempre tem coisas que você pode articular para uma melhoria das condições de vida naquela própria, que a gente fala que é um olhar e uma mediação intersetorial para melhorar as condições de vida e os outros problemas daquela população. Então, nos países, por exemplo, como a gente falou da Espanha, né? A Espanha tem também essa base, centros de saúde de atenção primária, de base territorial, muito bem estruturados e muito resolutivos, em que você tem médico e enfermeira, eles não têm agentes comunitários de saúde, e lhes falta uma equipe multiprofissional como o Brasil. Então, o que podem aprender melhor esses países da nossa atenção primária é esse olhar para
para a comunidade, né, ter uma ação mais comunitária e uma equipe mais multiprofissional. A gente tem, no Brasil, a gente tem, por exemplo, junto às estratégias de saúde da família, as equipes de saúde bucal, que são uma novidade e muito importantes, né? Em outros países, mesmo com sistemas universais, a parte da atenção em saúde bucal, ela não é muito desenvolvida. E eu acho que a gente tem que ter claro que, assim, muito a questão da prestação pública ou prestação privada, né? Não há qualquer estudo que mostre que a prestação privada seja melhor do que a pública. Inclusive, já comentamos o modelo dos Estados Unidos, que é tudo baseado no mercado, seguro privado, prestação privada, etc. e tal, é super cara e muito ineficiente. Recentemente saiu um artigo sobre o Serviço Nacional de Saúde inglês, que ele é basicamente prestado por hospitais públicos com novas formas de gestão, mas que tem sido incentivado uma participação mais do setor privado. E teve um aumento das compras de serviços privados e foi feita uma análise ao longo do tempo, de 2013 a 2019, também a partir de uma reforma de 2012, e se observou que aumentou as compras para o setor privado e esse aumento das compras produziu um número maior de mortes evitáveis, né? Mortes que seriam evitáveis por meio do tratamento, do cuidado em saúde. Então, privatização mata, né? Austeridade mata, privatização mata também. Então, eu acho que essa estruturação do sistema com base na atenção primária, ela é uma estruturação fundamental, porque ela pode ser muito resolutiva, mas tem que ter formação permanente, educação, profissionais com estabilidade nos seus empregos, né, bem formados. Muito bom, Lígia. A gente está caminhando para o final do programa, Adeline. Quero passar a bola aqui para você, pensando rapidamente um pouco sobre isso que a Lígia trouxe do sistema inglês. A gente faz uma comparação muito continuada com o sistema inglês e a Solange comenta ali que durante a pandemia sentiu uma complicação nesse atendimento com recepcionistas pegando sintomas dos pacientes e que ela se sentiu invadida com isso, ou seja, mazelas que a gente vê muitas vezes nos atendimentos, problemas que a gente vê no atendimento nas portas de entrada aqui, não são diferentes em outros países necessariamente. E aí uma consideração final para a gente encerrando o programa. Bom, Yasmine, eu acho que a gente falou de muitas coisas já aqui, e uma delas, o que às vezes coloca algum certo tipo de barreira, né, para esse acesso? As filas, né? O que são as filas? São uma estratégia de organização da escassez. Né? E como é que a gente faz para reduzir filas? Ampliando investimento, né? Ampliando o financiamento ou investimento em estruturas físicas, em serviços e em profissionais. Né? Quanto mais a gente amplia a nossa base, a nossa capacidade de oferta, seja na infraestrutura, seja nos trabalhadores, a gente consegue rodar mais essa fila e reduzir esse tempo de espera e não ter esses problemas como que foi citado, né? Inclusive na reportagem. Então, eu diria, no encerramento, assim, que o importante para a gente fortalecer os sistemas de saúde é a gente valorizar os nossos trabalhadores. Isso significa dar condições dignas de trabalho, valorizar as equipes que são multiprofissionais e multidisciplinares, né, trazendo diferentes abordagens de conhecimento para a resolução dos problemas de saúde das pessoas, que são individuais e coletivos e ligados à comunidade, à vida em sociedade. E o segundo aspecto, que é inclusive importante para esse primeiro que eu comentei, é ampliar a base de financiamento. Né, a maior parte dos sistemas universais de saúde no mundo, ou sistemas de seguro social que são considerados de grande qualidade ou bem sucedidos pela população, gastam pelo menos 8% do PIB em saúde, né, em saúde pública. Nós temos no Brasil um gasto inferior a 4%. Nós somos um dos exemplos de sistemas universais de saúde que gastam onde o gasto privado, como proporção do PIB, é maior do que o gasto público como proporção do PIB. Então, quando a gente está dizendo aqui que a gente precisa ampliar essa base de financiamento, é justamente porque a gente precisa, né, valorizar mais os nossos trabalhadores, fortalecer a ciência e tecnologia, ampliar as nossas bases de produção de serviços, hospitais, clínicas, de saúde da família, serviços de terapia e diagnóstico foram tão importantes no âmbito do atendimento à Covid. Enfim, isso vai fazer com que o sistema seja mais forte e que as pessoas sejam melhor atendidas.
Cristiane, eu vou encerrar com você, até deixando claro para quem está em casa, a gente não deu tempo da gente entrar mais a fundo na questão dos profissionais de saúde, que é uma parte super interessante e importante dessa discussão, mas o nosso programa da semana que vem vai tratar disso, e quem estiver assistindo a reprise, procura no site do Canal Saúde, a gente debate muito a importância desses profissionais e como a gente precisa lidar com as políticas para fortalecer essa parte do SUS, que é fundamental, né, Cristiane? Eu encerro o programa com você, já estourei um pouquinho o nosso tempo, mas quero te ouvir para a gente concluir o programa. Estou sem seu som. Eu acho que o que você falou é super importante. Na verdade, as políticas sociais estão interrelacionadas. Nós temos aqui investir muito em educação, em todos os níveis de educação, e também do que diz respeito ao fortalecimento da formação em saúde, educação permanente dos trabalhadores, como as minhas colegas falaram, a contratação de profissionais no setor público com valorização, perspectiva de carreira, investimento nesses trabalhadores das diversas profissões que atuam no setor saúde e dando também condições de trabalho adequadas, o que requer investimento nos serviços de forma contínua, disponibilidade de medicamentos, de vacinas, de insumos para trabalhar. E então, o sistema de saúde, ele requer uma priorização na sociedade e pelos governos e investimentos contínuos. Na hora de responder uma emergência sanitária como essa que a gente está vivendo, né, da pandemia de Covid-19, o sistema tem que estar preparado para lidar com isso, mas isso não é feito só no momento da emergência. Isso é uma opção que se faz ao longo do tempo, na história das sociedades, por considerar a saúde como direito de cidadania, por trabalhar com uma postura de solidariedade e de busca de uma sociedade mais justa. O nosso SUS oferece essa possibilidade, ele requer mais atenção, mais investimentos, né, para que realmente a gente possa concretizar esse grande projeto que foi sonhado, da saúde como direito de todos, uma perspectiva de bem-estar social. É isso que eu teria para dizer. Muito obrigada, Cristiane, Lígia, Adeline, que honra, que aula. E quem está em casa gostou, acompanhou o programa de hoje, acessa lá o site do Canal Saúde, lá você vai encontrar um acervo com todos os nossos programas e esse para você revisar, compartilhar com quem você quiser. E não se esquece que toda semana a gente tem um assunto importante para compartilhar com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!